Oi pessoal, tudo bem? Domingo é Dia das Mães e já faz um tempão que eu tô querendo conversar com você sobre maternidade. E vim para essa conversa sem preparar nada, porque é exatamente assim que acontece quando a gente leva para casa um bebê, seja ele biológico ou não. Por mais que você se prepare, que você leia muitos livros sobre maternidade, a experiência da prática ela é completamente diferente. O segundo domingo de maio para mim é muito especial desde sempre, porque graças a Deus eu ainda tenho a minha mãe, então desde que eu me lembro de mim, eu gostei de celebrar esse dia, eu achava esse dia super importante. E depois porque hoje eu tenho 3 filhos que mesmo não morando comigo na mesma casa, fazem desse dia algo muito especial internamente. Nem importa muito o que a gente vai fazer juntos ou não hoje em dia, né? Mas esse dia para mim ele é muito simbólico. Eu não fui uma criança que desde pequenininha dizia que ia ser mãe, porque tem criança, né, que tem menina que desde sempre fala em ser mãe. Não, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre pensei primeiro muito em ter uma carreira, uma vida profissional estabilizada, e a vontade de ter filho veio quando eu me casei e senti que era o momento certo, com a pessoa certa, que eu me sentia segura para isso. Só que no meu caso não foi exatamente no momento em que eu queria. A gente precisou fazer um tratamento para engravidar. Eu tive trigêmeos, que já é uma experiência completamente diferente de ter um filho apenas, né? Porque eu falo apenas porque eu realmente sentia assim quando eu vi uma pessoa grávida. Eu pensava, nossa, ela só tem um bebê, como se o normal fosse ter, como eu, múltiplos, e não o normal ter um de cada vez. Mas era algo que eu verdadeiramente sentia. Primeiro ultrassom, descobriu que são 3. E que um talvez não vingasse. Então aí já tem você já está completamente apegado à ideia de serem 3 mesmo. Quando o país torce pelos seus 3 filhos. Tudo deu muito certo e eu realmente acredito numa energia positiva que envolveu essa gravidez, uma torcida muito grande. Até hoje tem pessoas que se emocionam quando encontram comigo e vê um dos meninos. E diz pra eles, olha, eu rezei muito por vocês quando vocês ficaram na UTI. São muitas incertezas, são muitas inseguranças. Eu acho que a maternidade ela é muito diferente para cada mulher. Cada experiência torna aquele momento único, único mesmo. Eu tive muita ajuda, uma aldeia realmente, uma série de pessoas para ajudar. Mas nem isso me deixava completamente tranquila. É curioso como eu muitas vezes me sentia roubada de momentos meus quando eu tinha essa ajuda. Uma coisa muito maluca, né? Mas por trabalhar, eu precisava realmente de pessoas que estivessem ali me ajudando. Mas eu sentia falta daquilo que eu não estava vivendo naquele momento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não sei se você teve a chance de conviver com a sua mãe, com a sua avó, ou com uma figura que para você representava essa figura materna, você acaba tendo 2 opções, ou você vai querer fazer algo muito parecido, ou você vai querer fazer algo diferente. Eu brinco que meu sarrafo lá em casa era muito alto, porque eu sempre admirei muito a minha mãe, sempre achei que ela foi uma mãe muito especial, muito determinante, muito definitiva na vida que eu tenho hoje, na vida da minha irmã, mas mesmo assim eu não queria fazer tudo igual. Né? Por outro lado, eu não queria decepcioná-la como mãe, eu queria que ela também, assim como eu a admirava como mulher e como mãe, eu queria que ela me admirasse. Tem coisas que eu queria fazer igual, a atenção máxima, no meu caso não era integral, mas quando possível, porque no caso dela era integral, né? Então já era uma diferença, mas eu queria que naqueles momentos em que eu estivesse com os meninos que fossem muito integral, que eles se sentissem completamente atendidos, dando para eles a segurança que ela me dava em relação ao que eles podiam estudar, que eles podiam se dedicar ao que eles tinham que fazer. Eu acho que isso eu consegui. Acho que quando eles são menores, a gente começa a achar assim, eu acho que está indo bem, eu acho que está dando certo, eu acho que eu estou fazendo o que tem que ser feito. Isso no meu caso, tá, gente? Para outras pessoas pode ser que seja completamente diferente. Mas aí eles vão crescendo e vem a adolescência e você começa a pensar, porque você acha que você está aprendendo a ser mãe de criança, né? A fazer as coisas que começam a funcionar. Com essa tem que ser de um jeito, com aquela tem que ser de outro. Não dá para fazer tudo igual para todo mundo. Então, se você tem filhos em idades diferentes, você sabe que por mais que você tente ser a mesma mãe, não vai funcionar do mesmo jeito para os seus filhos. No meu caso, com múltiplos, a mesma coisa. Mesmo tendo a mesma idade, não adiantava agir de um mesmo jeito, porque nem sempre funcionava para todos os 3, né? Depois eles vão crescendo e, de repente, um dia eles viram adolescentes e você fala, meu Deus, e agora?
Agora, de novo, é uma insegurança e, novamente, muito importante ter gente por perto, ter gente ajudando. Nessa hora, acho que já ficava mais confortável para mim. É como se eu já tivesse estabelecido com eles uma relação muito forte, né? No meu caso, o meu vínculo com eles foi muito imediato. Eu não sei se pelo fato de ter feito um tratamento, não sei se pelo fato de ser a única possibilidade que eu tinha de ser mãe, eu já tinha um apego desde a barriga. Ouço muitas mulheres dizerem que isso veio sendo construído depois. No meu caso, eu já estava muito forte ali. Mas quando eles nascem, aquilo vai crescendo. E eu sentia que era importante estabelecer esses vínculos. E aí você fica um pouco mais confortável, no meu caso, no sentido de achar que não, agora o nosso vínculo está forte. Só que aí vem a adolescência e parece que é como se eles soltassem a sua mão de repente, né? E eles quisessem conquistar outras coisas. Você não é mais a figura central, o pai não é mais aquela figura central, você não é mais para onde eles sempre voltam na hora de qualquer dúvida. Já volta às vezes para um amigo, já volta às vezes para um namorado, uma namorada. Ai, meu Deus, e agora? Será que eles estão prontos para enfrentar tudo isso sem ter que voltar sempre para mim? A maternidade, por mais prazerosa que ela seja, no meu caso, ela também tem um quê de angústia. Eu acho que muito pela minha natureza mesmo, de ser uma pessoa que quer sempre estar muito presente, muito atenta, muito participativa, e nem sempre isso é importante. Uma vez, quando eles eram pequenos, eu gostava muito de brincar junto. E aí eu ouvi do pediatra que era importante, de vez em quando, deixar eles brincarem sozinhos, para que eles desenvolvessem a capacidade de interagir entre eles. E às vezes a gente, como mãe, quer tanto fazer pontes entre filhos, né, que eles sejam os melhores amigos, os melhores isso, que você fica ali, construindo ponte. Olha, fala com seu irmão sobre isso, às vezes até quando já está fora da sua casa. Liga para o seu irmão por causa disso, liga para sua irmã. A gente não percebe que a ponte, ela impede que essas margens se aproximem, né? Você fica fazendo o papel de ponte e não há necessidade dessas margens se aproximarem. E às vezes quando você sai, opa, eles resolvem tudo sozinho. Então foi algo que eu também aproveitei para de vez em quando deixar para ver como é que eles iam se resolver entre eles. Esse momento da ajuda já vem com mais facilidade, que é aquela pessoa que vai poder pegar numa festa para eles não voltarem de aplicativo ou de táxi sozinhos, que já é uma troca de fazer, às vezes, a festa na sua própria casa. Nessa hora, como eu já estava mais tranquila em relação ao vínculo estabelecido, eu acho que a ajuda, para mim, nessa hora, ela foi mais benéfica. Hoje eles estão adultos, né? Então, a melhor coisa que eu lembro de ter eles pequenos e que me dava a segurança dos adultos que eles seriam hoje, era quando, às vezes, você está irritada, né? A criança está aprontando, e aí você vai na casa de um amiguinho e volta com a mãe ou com a vovó dizendo: nossa, mas eles são ótimos, né? Eles são tão comportados. Aí você fala: são. Eu não sei, é uma sensação de alívio, de que aquilo que você fala, de alguma maneira, quando eles estão longe de você, está funcionando. Eu sempre percebi que tinha que ter muita insistência, paciência, repetição, insistir muito nas coisas que são certas, conversar muito. Tem uma hora em que eles já não querem mais conversar tanto, mas eu acho que é a fase mais de criança. É curioso que a gente lê que até os 5 anos é tão importante, né, para você formar internamente, não é o caráter, não é isso, mas para as impressões que serão marcadas naquela alminha ali, naquele ser. Eu lembro de momentos assim super divertidos, a gente brincando, a gente fazendo alguma coisa, e quando eu comento, eles não lembram. E eu falo, mas de alguma maneira aquilo teve um impacto no que eles foram ser depois. Agora, fiquei morrendo de vontade de perguntar isso para os meus filhos. Do que eles lembram primeiro? Vou perguntar nesse domingo do Dia das Mães. Depois vou contar para vocês aqui nos shorts. O que eles vão me responder? Eu lembro, eu muito pequena, a minha mãe me ensinando a ler e ela me dava umas gravuras. Eu lembro de uma girafa, gente. E aí ela dizia, escreve sobre essa gravura. A memória da minha mãe e eu estudando juntos é muito forte. E também da minha mãe na minha primeira aula pública do balé. Um ortopedista orientou que eu fosse fazer balé, porque eu fazia uma pronação, que era uma pisada assim, juntava os joelhos e separava o pé embaixo, que o balé ajudaria muito, o balé clássico. A escolinha tinha uma vez por mês uma aula pública para as mães, ou para os pais, ou para quem pudesse ir. E eu me lembro da minha mãe sentada lá, e eu
muito orgulhosa fazendo aula para ela. A minha está muito clara e muito claramente ligada à educação. Engraçado que a do meu pai também. Ele pegava assim o meu caderno, essa primeira página aqui, ele escrevia o nome da matéria. Então, matemática. E ele pontilhava de várias canetinhas coloridas aquilo, quase até encher aquela página. Nunca me cobraram. Quando é que eu vou ser vovó? Quando é que eu vou ser vovô? Essa cobrança eu não tive. E eu sei que muita gente tem. E também, né, claro que depois não veio. Quando é que veio o próximo? Eu acho que vale muito a pena a gente conversar mais, falar muito e principalmente ouvir também, né? Hoje eles sabem, eles estão longe, mas eles sabem que a qualquer momento que eles precisarem voltar, eles vão poder voltar. Eu vou estar ali para ouvir. E isso eu acho que é algo que é muito importante. E é a mesma coisa que eu sinto ainda hoje com os meus pais. Isso é muito, muito forte, né? Você saber que ali, se você precisar, você pode voltar. Pode vir depois seguido de uma crítica, de um aconselhamento e tal, mas é um porto seguro. Eu tenho certeza absoluta que eu não seria feliz se eu não tivesse filhos. Totalmente feliz, né? E eu também tenho certeza absoluta que eu hoje não sou feliz se um dos três não está bem. Não impede que eu busque a minha felicidade afetiva, profissional, não é nada disso. Mas lá dentro, para você estar bem, você tem que estar com os seus filhos bem. Eu, como disse, ainda tenho a felicidade de ter a minha mãe por perto. Eu hoje acho que ela foi uma avó muito importante. Não era aquela história da avó que deseduca, não. Ela sempre perguntava como é que eu estava fazendo, de que jeito eu queria, porque ela queria fazer como eu achava que era o certo. E eu achei isso muito bom como avó. Eu acho que isso me ajudou muito também a ter muita tranquilidade de que o caminho estava sendo aquele que eu estava construindo. A gente quer muito ser a melhor mãe do mundo, mas não é isso que é o importante. Eu tenho certeza que eu fui a melhor mãe que eu consegui ser. A melhor mãe que eu fui capaz de ser. Como é que a gente vai virar o ser absoluto, perfeito, quando a gente é mãe? E essa cobrança em cima da gente, ela é muito grande. Então, eu vejo muita gente, muitas vezes, insatisfeita com a maternidade, muito por conta dessa cobrança. É cruel, né? Você ter que ser a melhor mãe do mundo. Se você não está com o seu filho num determinado momento, sempre vinha a pergunta: cadê os seus filhos? Mas essa pergunta não é dirigida aos pais, né? E não vai aqui nenhuma crítica aos pais, não. Eles podem ser maravilhosos, mas o olhar é sempre em relação ao que essa mãe está fazendo. Esse peso diminui muito quando as pessoas passam a compreender, a ser menos críticas. Adoro quando eu ouço as pessoas fazendo críticas à educação que é dada a algumas crianças, porque se você não é mãe, você não tem como saber, né? Eu faria assim, eu faria assado, porque na hora você vai fazer tudo diferente. Eu realmente tentei me preparar ao máximo. Eu li muita coisa, fazia terapia. Aliás, eu comecei a fazer terapia depois de ter filhos. Várias coisas aconteceram comigo depois de ter filhos, né? Porque tem uma hora que esse amor, essa vontade de estar junto é tão grande que eu cheguei até a pensar em parar de trabalhar, porque aquela história, financeiramente, eu teria esse luxo de poder parar de trabalhar. Mas, por outro lado, eu pensava que essa não era a mãe que eu queria ser para eles. Eu queria que eles tivessem uma relação muito boa com o trabalho, que eles percebessem a importância de trabalhar, não só porque traria o dinheiro que a gente precisa para viver, mas porque era algo que me dava prazer. E eu, desde cedo, deixei muito claro que eu era muito privilegiada, porque eu tinha escolhido uma profissão e eu conseguia trabalhar nessa profissão. E eu falava do prazer, eu falava do que era bom, eu falava da saudade também, porque não tem como a gente não ter saudade de deixar os filhos ir trabalhar, ou às vezes precisava viajar. Mas eu queria muito que eles tivessem essa relação saudável. E fico muito feliz de ver cada um correndo atrás dos seus sonhos, das suas vontades, né? Hoje sou eu que sinto saudade, né? Mas eles também já sentiram, né? Então a gente tem que entender. Hoje a casa tá maior, eles estão longe, mas quantas vezes eles também não estavam em casa e eu estava fora porque eu estava em busca da minha realização profissional. Mas eu nunca interferi, pelo menos acho que não, no que eles iriam fazer. E nenhum deles escolheu fazer jornalismo. Nenhum deles escolheu seguir nessa área de estar diante das câmeras, né? Cada um foi por um caminho diferente. Agora, vejo que eles são muito comprometidos com o trabalho. Eu acho que era isso que eu queria. Quando eu digo que eu queria muito que a relação deles fosse boa,
boa como a minha é com o meu trabalho, como a do William é com o trabalho dele, mas não no sentido de que eles fossem algo que a gente é. Acho que até fiquei aliviada. Acho que muitas vezes a cobrança é muito grande sobre filhos que escolhem ter as mesmas profissões dos pais, né? Acho que era um peso a menos para eles, na verdade. Então, um foi fazer engenharia da computação, a outra foi fazer psicologia, a Beatriz fez design. Eu sempre fiquei em cima de que eles descobrissem aquilo que deixaria eles felizes. A gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. Então, se puder ser, né? Se a gente tem essa sorte, esse privilégio, que seja fazendo algo que a gente gosta de fazer, né? Vejo que todos têm uma relação saudável com o trabalho, então, para mim, a maternidade hoje é olhar e aproveitar o que eu vejo eles fazendo. Eu me dou por feliz, assim, por realizada em relação à minha missão. Eu acho que a gente, quando cria um ser humano, a gente quer que ele seja melhor do que a gente é, a gente quer que ele contribua para a sociedade e para o mundo de uma maneira melhor do que a gente pôde fazer. É muito bom quando você tem, pelo menos, a sensação de que isso está indo no caminho. Claro que eu sou uma mãe babona, orgulhosa, que eu fico atrás das coisas que eles fazem com muita alegria. Acho que o meu maior orgulho é isso, é ver que eles construíram uma relação bacana com a profissão, uma relação bacana com outras pessoas. Queria muito que meus filhos tivessem muitos amigos. Acho que a amizade é algo que é fundamental na vida da gente. Nunca tive uma preocupação da questão só de ser bem-sucedido no sentido financeiro. É claro que é importante, é claro que eles estão correndo atrás, mas eu acredito muito que dá mais certo quando a gente faz aquilo que gosta. Isso é um privilégio, não é todo mundo que tem essa chance. Quando eu era jovem, bem jovem, eu meio que começava a achar... Para mim, ser mãe era uma etapa quase que obrigatória. As pessoas seriam mães em algum momento da vida. E hoje eu penso muito diferente. Depois que eu tive filho, eu tenho certeza que não é todo mundo que nasceu para ser mãe. E não é porque quem é mãe é melhor do que quem não é, não. Muito pelo contrário. Eu acho que quem decide não ser tem um desprendimento tão grande, uma clareza tão grande de quem é e do que não está disposto para a sua própria vida. E isso também não tem a ver com não gostar de criança. Eu conheço um monte de gente que fez por opção não ter filho e que adora criança, tem afilhados, mas não queria ter o compromisso, né? E leva isso tão a sério de criar um ser humano. E eu acho isso muito incrível. E como a maternidade me fez mudar esse meu pensamento, que eu achava que era uma coisa natural, né? Você nasce, cresce, um dia você escolhe alguém em casa e você vai ter filho. E não é assim. E não precisa ser assim realmente. Foi muito, muito forte para mim perceber isso depois que eu tive filho. Porque eu tive a certeza de que eu queria realmente ter, de que era algo que era muito importante para mim, mas que não é fundamental para mulher nenhuma ser mãe. Ela pode ser feliz sem ser mãe. Pode despejar todo o amor dela em sobrinhos, netos, filhos, de amigos, postiços, e tá tudo bem. Bom, pessoal, tá chegando o Dia das Mães, então, domingo tá aí. Um beijo muito grande para todo mundo que é mãe ou todo mundo que de alguma maneira desempenha esse papel de estar presente na vida de uma outra pessoa, ajudando nessa construção, ajudando a tornar essa pessoa alguém mais preparado para enfrentar o mundo que a gente está. E não é fácil, né? E, aliás, eu acho que está cada vez mais difícil. Eu acho que foi mais fácil para os meus pais do que foi para mim e do que será para os meus filhos quando tiverem os deles. É isso. Um beijo muito grande. Feliz Dia das Mães. Feliz dia para todo mundo no domingo. Beijo. Essa aqui na incubadora é a Beatriz. Ela é a menorzinha, ela nasceu com 1,370. E esse aqui é o Vinícius, é o mais velho, nasceu maior, com 1,720 e hoje já está com 2,50 kg. E essa é a Laura, a caçulinha. Ela nasceu com 525, hoje ela tem 1,890 kg e foi a segunda a deixar a incubadora. Também está em observação, mas está saindo muito bem sem nenhum aparelhinho. E assim a gente vai mantendo, então, eles por aqui, enquanto eles engordam, para deixar essa salinha ir para casa em torno de 2,2 kg.